Hoje nós encerramos sobre a luta da santificação. E hoje nós vamos falar acerca sobre os sinais da santificação. Os sinais da santificação, ou as características da santificação, como você queira. Nós falamos a semana passada desta necessidade de santificação. A grande necessidade é que Deus nos chamou e nós fomos chamados para a bondade e a glória, para a glória de Deus. E que esse é um chamado de Deus para a santificação. Nós falamos sobre que a necessidade da santificação, que deve haver, que a justificação e a santificação, elas devem andar juntas. Nós falamos sobre a necessidade que sem a santificação nós não temos um título para um novo pacto. Nós falamos que sem santificação ninguém vai para o céu. Falamos que sem santificação todas as nossas coisas santas são contaminadas. Então tudo é impuro para o impuro. Tudo é puro para o puro. E sem santificação nós não podemos mostrar nenhum sinal de nossa eleição. Então, falando dessas necessidades da santificação, essas características que nós vamos trabalhar hoje, que nós vamos encerrar esse assunto, encerrar não definitivo, é logicamente que falaremos mais sobre santificação em outra oportunidade, mas eu quero começar falando sobre o grande escritor Luiz Berkoff. Em sua teologia sistemática, ele destaca de forma objetiva algumas das principais características ou sinais da santificação, das quais podemos citar algumas aqui resumidamente. Dos sinais que Berkoff, na sua teologia sistemática, ele aponta resumidamente, é que ele vai dizer que Deus é o autor da santificação. Então, ainda que o homem tenta uma participação como instrumento através dos meios que ele colocou ao seu dispor, o homem precisa saber e entender que Deus é o autor da santificação. Não existe santificação verdadeira fora do Criador. Não existe purificação verdadeira fora do Criador. E Berkoff diz muito bem por quê. Porque nós encontramos muitas pessoas muito equivocadas acerca do que é santificação. Pessoas completamente equivocadas do que é uma característica de santificação. Uma das características, um dos sinais que não é santificação, é quando alguém se autopromove santo. É quando alguém cita que ele está fazendo algo para ser santo, que ele está lutando para ser santo, que ele está subindo no monte para ser santo, que ele está orando 10 horas por dia para ser santo. Essa santificação, ela vem do Senhor, o autor é Deus. Mas, irmão Cristo, então quer dizer que eu não tenho que fazer nada? Não, não é isso que eu estou querendo te dizer. Eu estou querendo dizer para você que a característica da verdadeira santificação que vem do alto, na vida do ser humano, é completamente diferente daquele que se autopromove, daquele que se justifica, daquele que se acha. A verdadeira santificação, quando alguém recebe, quando alguém está sendo
transformado por essa santificação, a tendência é que ele se apareça mais com Cristo, que a sua vida seja mais uma vida de piedade. Ele não é uma pessoa orgulhosa, ele não é uma pessoa soberba, ele não é uma pessoa arrogante, ele não é uma pessoa teimosa, ele não é uma pessoa que é desobediente, que não atende, ele não é uma pessoa que não demonstre sinais de santificação. Mas a verdadeira santificação que vem do alto, a sua característica é que ele vai se parecer cada vez mais com Cristo Jesus. Cada vez mais. Nenhum homem pode promover a santificação. Nenhum homem pode promover. E esses sinais da santificação, o primeiro detalhe é a certeza e convicção de salvação. Tem um monte de gente dizendo: eu sou crente, eu sou cristão, batendo no peito, e eu sou isso, eu sou aquilo. Mas logo depois que bate um vento, bate uma dificuldade, bate algumas intempéries da vida, essa pessoa logo abandona. Ela não só abandona a sua vinda à igreja, ela abandona Cristo, ela abandona tudo aquilo que ela professou, tudo aquilo que ela dizia que era, que ela fazia, que acontecia. Por quê? Porque a verdadeira santificação, o primeiro sinal da verdadeira santificação é que o eleito, ele tem a plena convicção da sua salvação. Ele não é meio termo, não é meia boca. O verdadeiro, aquele que está sendo santificado, ele está recebendo de Deus a convicção, a verdadeira santificação na sua vida, e ele tem a plena certeza, logo depois do ato da regeneração e da justificação, ele então tem essa plena certeza da sua salvação. Tem gente que não tem certeza da salvação, é crente hoje, é salvo hoje, amanhã ele não é mais. Há muitas pessoas que não têm a certeza da sua salvação, porque a sua salvação não está depositada em Cristo, está depositado naquilo que Ele pode fazer, naquilo que Ele consegue fazer, naquilo que Ele pode lutar. Enquanto as minhas certezas e razões estiverem depositadas em mim, naquilo que eu posso fazer, o que eu posso alcançar, eu nunca terei a certeza plena da minha salvação. Porque a minha salvação não depende de mim, depende exclusivamente de Cristo Jesus. Então Deus é o autor. Deus nos lavou com água. Deus nos ungiu com óleo. Mas a característica, eu quero que você abra aí Tito, livro de Tito, capítulo 3, versículo 3 ao 5, Tito. Quem achou pode ler, capítulo 3, versos... Então perceba, não por obras, mas Ele nos lavou, Ele nos purificou, algo que é independente, absolutamente independente de nós, porque Deus nos lavou com água e nos ungiu com óleo, é independente de nós. Leia para mim Ezequiel capítulo 16, verso 9. Ezequiel 16, verso 9. Quem achar primeiro pode ler, me ajude aí na leitura, por gentileza. É o 16, 9, isso. Então ele diz: eu lavei com água, e te enxuguei do teu sangue, e te ungi com óleo. Então Deus é Ele que faz. Ele está falando com o povo de Jerusalém, que é Ele que faz, que é Ele que unge, que é Ele que consagra, que é Ele que santifica, que é Ele que separa. Então Deus é o autor da santificação. Ainda que o homem tente
tenha participação como instrumento através do meio que Ele concedeu, que Ele colocou ao seu dispor, mas Deus continua sendo o autor da nossa santificação. Sim, colocou meios, colocou, mas Ele é o autor, é Ele que preparou o caminho para a santificação. Então nós podemos ter a plena convicção da nossa salvação, é ter convicção da nossa salvação. Alguém diz assim: ah, meu irmão, por que você abandonou Jesus? Ah, porque a vida estava difícil, a luta estava difícil, as coisas estavam difíceis. Por que você saiu da igreja? Ah, eu saí da igreja porque as coisas estavam difíceis, eu não estava me entendendo com o irmão, com a irmã, com o pastor, com a esposa do pastor, com o filho do pastor, com o irmão, com o diácono, com o presbítero. Ah, estava tudo ruim. Mas por que você abandonou? Você está indo para a igreja? Não, eu deixei mesmo. Então, são tipos de atitudes que demonstram sinais de uma falsa conversão e de uma falsa santidade. E aí você percebe que pessoas que pintavam santidade, e aí você vê pessoas que pintavam com santidade, caindo em plena decadência, na imoralidade. Ué, mas aquela pessoa demonstrava ser tão santa, o que aconteceu? Aconteceu que aquela santidade dela era fabricada, não era derramada sobre ela. Era uma fabricação, era uma santidade fabricada de achismo, de orgulho, de ego, de soberba, de arrogância. Era uma santidade fabricada por ele mesmo, que não veio do alto, que o seu autor não é Deus, mas ele próprio. E santidade fabricada, ela tem tempo de validade. Santidade fabricada, ela tem prazo, ela não vai muito longe. Você compra um negócio no mercado, a primeira coisa que você vê, e aí você deve fazer isso como um consumidor, para que você tenha direitos como consumidor, você tem que olhar para a data de fabricação e a data de validade. Então você vai ver o produto, ele tem uma data de fabricação e ele tem data de validade, tá? Então a santidade fabricada, ela também tem data de validade. Ela não permanece, ela não resiste, ela não suporta, ela não aguenta. Por quê? Porque se ela não for ungida pelo óleo que vem de Deus, não for consagrada, que não for chamada, santificada e purificada por Deus, ela tem prazo de validade. A santificação, ela é fabricada. E ela é fabricada, e se nós pudéssemos falar aqui dessa santidade fabricada, a gente passaria dias aqui falando sobre isso. Então você vai começar a perceber que algumas posturas de santo é muito duvidosa, não tem fruto. Santidade sem fruto não é santidade verdadeira. A santidade verdadeira que vem do alto, ela produz frutos. Qual é o primeiro fruto? Arrependimento. Ela produz fruto. Segundo sinal da santificação é a habitação do Espírito Santo. Abre lá comigo, Efésios capítulo 1. Efésios 1, verso 13 e 14. O segundo sinal de uma santidade verdadeira é a habitação do Espírito Santo. Efésios 1, verso 13 e 14. Quem achou, pode ler, por gentileza. Eu vou ler. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então aqui, esse penhor do Espírito Santo, né? O Espírito Santo não é somente a entrada paga, adiantada, mas que confirma a posse daquele que nos comprou e nos selou. Então, a própria garantia da qualidade de vida, então, que nós teremos aí no céu, é também através do Espírito Santo. Berkoff vai dizer então que
uma das características da santificação, é que ela tem lugar na vida subsequente, como na vida consciente do homem. Então, na primeira, ela é uma operação imediata do Espírito Santo. Já na segunda, ela é um processo que depende do uso e do exercício da fé, dos dons, dos meios da graça durante a vida cristã. E quem foi que o Senhor Jesus deixou conosco ao convertermos ao cristianismo? O Espírito Santo. Se eu tenho então o Espírito Santo, se um dos sinais da minha verdadeira santificação deve ser então a habitação do Espírito Santo de Deus, então a minha vida tem que corresponder à ação do Espírito Santo de Deus na minha vida. Irmão, olhe para mim aqui. Aquele que é habitado pelo Espírito Santo, todas as coisas sujas e imorais que ele fazia, que ele falava, que ele pensava, que descia ao seu coração, essas coisas têm que sumir da vida dele. Se essa pessoa é habitada pelo Espírito Santo de Deus, são duas coisas: ou a pessoa nunca recebeu a habitação do Espírito Santo de Deus, ou ela nunca se converteu de verdade. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é santo. E aonde ele habita, ele transforma, ele convence, ele muda. Tem que haver transformação. Agora essa ideinha de crentes aí, de conversões duvidosas, que você é santo hoje, amanhã você fala palavrão, você nunca foi habitado pelo Espírito Santo, você nunca foi habitado. A pessoa nunca foi habitada pelo Espírito Santo. Canta hoje, amanhã está mentindo, nunca recebeu habitação. Ou você é mentiroso, ou está chamando o Espírito Santo de mentiroso. Porque a verdadeira santificação santifica o indivíduo. E a habitação do Espírito Santo vai transformando o indivíduo. O que o Espírito Santo faz? Ele é o agente do convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Agora, se isso não está ocorrendo na vida daquele que diz que é habitado pelo Espírito Santo de Deus, alguma coisa está errada, menos o Espírito Santo. Ora, Paulo está dizendo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, ele está falando aqui no tempo presente, vocês foram salvos, ele está afirmando aqui, ele não está dizendo aqui que vocês foram, e foram por meio do que? Qual o intermédio? O intermédio foi a pregação do evangelho, é isso que ele está dizendo, depois em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, então esta palavra da verdade, que é o evangelho da salvação, tendo nele também crido, olha aí, a ação do evangelho, a conversão genuína, Paulo está falando com um crente aqui, depois de vocês ouvirem, depois do evangelho da verdade, da vossa salvação, que lhe trouxe a salvação, tendo nele também crido por causa desse evangelho, agora, depois que vocês se converteram, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Espírito Santo, por quê? Porque ele é santo. Então a minha vida, ela precisa mudar? Precisa. O avivamento não vai vir em templo sujo. Avivamento não vai vir em coração impuro. Avivamento não vai chegar em lábios impuros, mente poluída, coração negro. Avivamento vai chegar para aqueles que foram chamados segundo o Evangelho de Jesus Cristo, que creram por causa da pregação do Evangelho de Jesus Cristo, e por conta de crerem, de forem selados, agora são selados pelo Espírito Santo de Deus da verdade, para andar por um novo e vivo caminho. Caminho do quê? De santificação.
Deus enviará um grande avivamento. Quem serão os avivados? Corações quebrantados, corações habitados pelo Espírito Santo de Deus, que podem errar, que podem falhar, que podem até pecar, que podem desanimar, que podem ficar de serviço baixa, mas são esses que Deus vai levantar, porque são esses que são habitados pelo Espírito Santo de Deus, que se arrependem, que se convencem do seu pecado, que se convencem da sua sujeira, e que entende que precisa mudar, porque o Espírito Santo de Deus é santo, é santo. Olha o 14, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Nós estamos aguardando. Jesus disse para os discípulos: eu não vos deixarei órfãos, mas eu enviarei o Espírito Santo para que esteja convosco até a consumação dos séculos. Eu vou vir buscar vocês, é o resgate. A segurança é o quê? Espírito Santo na vida. Espírito Santo. Habitação do Espírito Santo. Nós devemos fazer essa pergunta: se o Espírito Santo habita em mim, por que eu não mudo? Por que eu não tenho vontade? Por que a inclinação do meu coração, ela nunca é para as coisas de Deus? Se eu tenho habitação do Espírito Santo, porque eu não tenho prazer nas coisas de Deus, então? Se eu tenho habitação do Espírito Santo de Deus, por que é que eu não rejeito aquilo que tem ferido a santidade de Deus e tem me atrapalhado na minha vida de santidade? Ué, por que eu não mudo então? Esse é o segundo sinal da santificação. A santificação, ela é um processo longo e que perdurará por toda a vida? Sim, por toda a vida do cristão. É por isso que esse processo, isso significa que ele ainda está inacabado. É um processo inacabado, mas nós estamos no processo. Aquele que habita no Espírito está num processo. E qual é a realidade daquele que é habitado pelo Espírito? Que a sua vida cristã seja cada dia mais melhor. Eu não posso passar 5 anos de cristianismo e continuo tomando leitinho. Eu não posso passar 1 ano de cristianismo, eu continuo pensando besteira. Eu não posso passar 2 anos de cristianismo e eu continuo ouvindo o Evangelho, a pregação do Evangelho, e continuo parecendo um menino. As minhas atitudes são as mesmas, não mudaram. Os meus pensamentos piorou, não mudou nada. O que a gente precisa não é só achar bonito o Evangelho, o que a gente precisa é trazer esse Evangelho para cá, ó, para dentro aqui, ó. É de dentro para fora. Porque senão, não haverá sinal da verdadeira habitação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vem para corrigir, para limpar o que está sujo. Ele vem limpando o pecador de dentro para fora. Ele vai embelezando de dentro para fora. E o que está dentro vai refletir fora. E o que está fora, você não vai precisar papagaiar aí fora dizer quem é você, porque as pessoas vão olhar para você e vai dizer: aí vai um homem, aí vai uma mulher de Deus. Você não vai precisar papagaiar e nem fazer propaganda ao teu favor, porque as pessoas vão olhar para você e vai perceber a unção de Deus que está sobre a tua vida, que a tua vida é operada e habitada pelo Espírito Santo de Deus, começando por dentro. Essa luz tem que sair para fora. Minha vida tem que mudar. Meu pensamento tem que mudar, minha atitude tem que mudar. Eu não posso passar dia e mais dia continuando um menininho que usa fralda e que precisa de mamadeira ainda. O Espírito Santo faz com que nós cresçamos, amadurecemos. E quer ver como que a verdadeira santidade, ela tem diferença da santidade fabricada? A terceira evidência ou característica ou sinal, como você queira, da verdadeira santidade é a antipatia contra o pecado. O que é antipatia? Antipatia contra o pecado
é eu odiar tudo aquilo que é pecado. É eu conhecer a Escritura e odiar tudo aquilo que Deus odeia, não compactuar com aquilo que Deus odeia. O verdadeiro, aquele que está sendo santificado, ele não compactua, ele tem antipatia com aquilo que é pecado. O verdadeiro cristão, habitado pelo Espírito Santo de Deus, ele tem antipatia com isso. Tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que fere a Deus, tudo aquilo que sai fora do trilho, ele tem esse zelo de Deus. Irmão, tem um monte de crente, desce a lenha no Netflix, desce a lenha no Big Brother, né? Mas não sai do Netflix, é viciado. É viciado, não perde uma. Gasta tempo, vai até madrugada. Tem que trabalhar amanhã cedo, mas fica lá até 1, 2, 3 horas da manhã. Mas fala mal do Big Brother. Que diferença tem? Qual é a diferença? É vício do mesmo jeito. É perca de tempo do mesmo jeito. Eu conheci pessoas que chegam do trabalho tarde e se ele não assistir a série dele favorita, ele não dorme. Já levantou um altar, é o altar. Os seres humanos têm a facilidade de construir altares. Está pensando que altar é só a imagem ali da Maria, do Antônio? Altar você pode levantar com o seu próprio carro, com a sua própria roupa, o seu guarda-roupa, a sua TV, tudo aquilo que você faz. Você pode erigir um altar também. Ah, porque eu não faço isso? Mas vê coisa pior. Abraça coisa pior, aquilo, não tem antipatia contra o pecado. Não, mas ainda quer se explicar, quer ser culto. Não, porque eu só vejo essas partes. Ele quer ser detalhista, porque eu só vejo isso, eu sei. Ah, mas eu sei até que ponto eu posso ver, tal. Tá, mas será que essa pessoa que está vendo até esse certo ponto, ela está se alimentando daquilo que é de Deus, das coisas santas, das coisas sagradas? Será que essa pessoa ela está vendo esse programa, mas ela está se enchendo das coisas de Deus também? Porque se não estiver, é um sepulcro caiado. Não tem antipatia contra o pecado. Não odeia o caminho daquilo que é errado. Abra comigo o Salmo 119. Salmo 119, verso 104. O maior salmo da Bíblia. Olha o que diz aqui. Por meio dos teus preceitos, consigo entendimento. Por isso, detesto todo o caminho de falsidade. 105, vai, você conhece de cor salteado, olho fechado. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Será que a pessoa que vive nisso, se justificando de tanta coisa, será que ela vive mais por meio dos decretos, preceitos de Deus, para conseguir entendimento? Por isso detesto todo o caminho de falsidade. Tudo que é aleatório, mundanismo, é falso, é fabricado. Assim como há santidade fabricada, há também uma vida fabricada, de ilusão, postes ídolos que são construídos, erigidos. Então o sinal do verdadeiro, daquele que está sendo santificado, é que ele tem, por meio dos preceitos de Deus, buscar o entendimento, buscar a sabedoria, e ele odeia todo o caminho de falsidade. Então ele ama a verdadeira, ele mostra a verdadeira moralidade. Ele está dizendo que se separa-se do mal para apegar-se à palavra de Deus, para saborear a palavra e detestar a falsidade, a mentira, o engano, a imoralidade. Terceiro sinal do verdadeiro, daquele que está sendo santificado.
ele tem antipatia contra o pecado. O quanto nós temos aborrecido aquilo que Deus aborrece. O quanto nós temos nos atentado para os preceitos de Deus, para termos discernimento. Irmão, está cheio de crente aí fazendo burrice. Desculpa o meu termo. Fazendo burrice, tolice. Sabe por quê? Porque não ama os preceitos de Deus. Não está nem aí de ser instruído pela palavra de Deus. Eu não quero nem saber. O que importa é a minha satisfação. E não satisfazer o Senhor. Aí tem a santidade fabricada que canta assim: ama o Senhor, meu Salvador, viver para ti, cantar para ti. Aí vai cantar a música, mas não vive. Não tem a lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Não tem luz na vida. Como é que vai andar? Como que vai andar nos preceitos do Senhor, se a palavra de Deus não é luz para o caminho desta pessoa? Então, o terceiro sinal da verdadeira santidade, a característica daquele que é santo, é que ele tem antipatia por aquilo que é errado, por tudo que é errado. Ele abomina aquilo que Deus abomina, ele deixa aquilo que Deus quer que deixe, ele abandona aquilo que Deus pede para ele abandonar, ele ama aquilo que Deus ama, ele serve a Deus. O quarto sinal da verdadeira santidade é o seu desempenho espiritual dos deveres. O desempenho. Alguém chega, eu estou cheio do Espírito Santo de Deus, mas não faz nada. Dona Rosa, estou cheio do Espírito Santo de Deus, para quê? Para que o Espírito Santo encheu? Para trabalhar, meu irmão. Para trabalhar, minha irmã, na obra. Não foi dado o Espírito Santo para nós ficar sentado, pensando. O verdadeiro sinal daquele que está sendo santificado é o seu desempenho espiritual dos seus deveres. E é dever com coração, cheio de amor. Não é para mostrar, não, para ficar aparecendo, mas é cheio de amor. Custe o que custar, vamos fazer, vamos trabalhar. Mas é com o coração cheio de amor. No reino de Deus não tem lugar para aqueles que querem trabalhar sem coração. Você trabalha por coração ou você não é bem-vindo. Tem que ser por coração. Deus chama aquele que tem coração. Então a santificação verdadeira, ela traz esse desempenho espiritual dos deveres com o coração cheio de amor. Ou seja, uma alma santificada adora a Deus no Espírito. No Espírito. No Espírito. Onde estão os verdadeiros adoradores? A seara está grande, está aí, está verdinha. Cadê os trabalhadores? Cadê os cheios do Espírito Santo? A verdadeira santificação, ela traz esse desempenho, esse desejo de estar empenhado na obra de Deus. Abra comigo lá, 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. E também é uma alma santificada que adora a Deus. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo. A fim do quê? A fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então ele está dizendo que nós partilhamos da vida pelo Espírito que Cristo nos dá através da ressurreição. Então nós somos edificados por Cristo. Para quê? Para a glória de Deus. A sermos sacerdotes, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo, irmão. O Espírito Santo nos dá esse desempenho. E estas obras, sacrifícios espirituais, Paulo está falando da nossa vida, sacrifício que chega até as narinas de Deus como perfume suave, obras dignas para a glória de Deus.
essas obras, esses sacrifícios espirituais, é a conduta da nossa vida, do nosso dia a dia, o quanto a nossa vida está glorificando a Deus em todas as áreas da minha vida. Eu preciso policiar minha vida, ter esse desempenho. Eu vou me desempenhar, eu vou orar mais, eu vou me consagrar mais, eu vou me policiar mais, eu vou falar para Deus, ungir os meus ouvidos, ungir os meus olhos, ungir a minha boca, ungir o meu coração, o meu pensamento. Eu vou pedir para o Senhor ungir-me. É desempenho espiritual. É desempenho espiritual não só no desempenho físico, literal, mas seu desempenho também espiritual. Eu preciso apresentar-me mais como um cidadão dos céus. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, irmão, está difícil. Tem gente que, aquele diabo que fala para mim que ele é crente, eu até levo um susto, porque não se porta como tal. As suas palavras não são palavras do reino, não conversa sobre o reino de Deus, não fala sobre a obra de Deus. Sacrifícios aqui, espirituais, agradáveis a Deus, é uma vida que agrada a Deus, é uma vida de antipatia contra o pecado. Isso agrada a Deus. Deixar. O quinto sinal de uma verdadeira santificação é uma vida santa. Verso 15, 1 Pedro 1:15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. E aí você vai olhar aqui o capítulo 2, verso 5, sacrifícios espirituais agradáveis. É a mesma coisa que ele está falando aqui. Você viu como que linka aí? A mesma coisa. Pelo contrário, segundo aquele que é santo, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então eu tenho que buscar uma vida santa. Meu Cristo, eu tenho que ser santo só hoje, só amanhã? Não, você tem que ser santo todo tempo. Não é só hoje, só amanhã não. Tem que ser santo com o seu cônjuge, tem que ser santo com o seu filho, com a sua filha, com seu amigo, com o seu tio, com o seu pai, com a sua mãe. A sua vida tem que ser santa diante de todas essas pessoas. Não vem com esse papinho, quem já me conhece já. Você nunca se converteu, cidadão. Eu acho assim porque já me conhece. Você nunca converteu-se. Está aqui. Eu sou assim mesmo, a minha família me conhece. Você nunca foi regenerado. A regeneração transforma a pessoa. Ele está dizendo ser santo. Ou seja, ter uma vida santa. Ter uma vida de santidade no coração. Leia para mim Salmo 45:13. Santidade no coração? Santidade no coração. Por quê? Porque tem gente que está cheio de ódio no coração, cheio de rancor, cheio de ira, cheio de raiva no coração. Salmo 45:13. Recamada de ouro. Então perceba, aqui, o salmista está falando, preste bem atenção nisso aqui, está falando do caráter, aqui, isso aqui é caráter, aqui está falando não só do caráter, mas eu vou dar um detalhe para você, está falando do caráter e do ofício do noivo, do Messias, que Cristo reina como Deus, com autoridade sem igual entre os homens, e Ele tem vivido entre eles.
e tem tido eles como por companheiro, e que está acima deles, amando a justiça e odiando a iniquidade, que será julgada aos que praticam tanto a primeira como a segunda vinda de Cristo. Aqui está falando de um coração, caráter, coração que ama verdadeiramente. Perceba isso. Toda formosura é a filha do rei. Então, um coração santificado, irmão, é um coração segundo Deus. É um coração onde habita o Espírito Santo de Deus. Se você pegar crente falando assim, eu odeio isso, eu não sei o que isso, porque eu tenho raiva, porque eu tenho ódio, meu irmão, e dizer que é crente cristão, alguma coisa errada aí. Um cristão, mas o homem é mau, mas o Espírito Santo que está habitando nesse homem mau, vai santificando o seu coração. Ele tem um coração santificado. Esse negócio de crente que não perdoa, está fora. Está fora daqui, da escritura. Está fora desse livro aqui. É ter uma vida de santidade no coração e uma vida de conduta. Uma vida santa na conduta. O que a santidade promove, irmão, não é nada que eu estou trazendo fora das escrituras. O que a santidade promove é isso naquele que está sendo santificado. É isso que ela vai promover. Caráter de coração, retidão de coração. Sexto sinal. É ter uma firme resolução de nunca se separar da santidade. Aquele que começa pela busca da santidade, ele não abandona. Por que não abandona, irmão Cristian? Porque cada vez mais que ele experimenta a santificação na vida dele, mais ele vai buscar essa santificação. Quanto mais ele tem contato com o Espírito Santo na busca pela santificação, andando pelos meios da graça que o Senhor nos deixou, oração, Bíblia, Espírito Santo, consagração, jejum, esses meios da graça que Ele nos deixou, quanto mais eu vou em busca dessa santificação, mais santificação eu vou buscar para a minha vida. Então essa firme resolução de nunca se separar da santidade. Assim como Jó disse lá no capítulo 27, versículo 6, a minha integridade eu me apegarei e não a deixarei ir. Ele está falando de santidade. Em outras palavras, a minha santidade, eu me apegarei à santidade, eu abraçarei a santidade, e eu não deixarei a santidade ir embora, porque eu quero a santidade. Jó 27:6. Mas, meus irmãos, a principal coisa que um cristão deve cuidar é a santificação. Mas agora, quais são os principais indutos da santificação? Ou seja, o que incita ele? O que induz? O que instiga ele? Quais são as principais atitudes que vai o induzir para a santificação? Quais são? Você tem sido instigado pela santificação ou não? Você tem pensado na santificação? Você tem orado a Deus buscando essa santificação? Tem pedido a Deus essa santificação? Porque é a vontade de Deus que nós sejamos santos. Deus quer esse desejo em nós, incitar em nós esse desejo, porque Ele quer que sejamos santos. Jesus Cristo morreu pela nossa santificação, e a santificação nos faz lembrar de Deus. A santificação é aquilo que Deus tem
um grande amor por ela, pela santificação. A santificação é a única coisa que nos diferencia dos ímpios. É a única coisa. A verdadeira santificação está acontecendo em nós, ou nós não estamos sendo diferentes nos nossos pensamentos, nas nossas ideias, nas nossas atitudes. É tão duro quando a pessoa não quer aprender. Está diante dela, mas ela não quer. No intervalo do almoço, eu assisti um debate entre um pastor e um apóstolo sobre um tema. E estava nítido que aquele apóstolo estava errado, mas ele não queria dar o braço a torcer. Ele não queria aprender o que era certo. Afinal de contas, ele está numa rede nacional, ele está na mídia, ele está nas internets da vida, nas redes sociais. E aí você percebe que não há santificação, porque a santificação, ela debulha o orgulho. Ela faz você reconhecer que você está errado. Aonde o Espírito Santo não habita, não há reconhecimento do meu erro. Eu não reconheço, eu não abaixo a guarda. Eu estou certo, eu tenho a razão, mas ninguém. E aí eu percebi nitidamente, naquele apóstolo, entre aspas, que ele não se curvava, ele não se dobrava. E o outro que estava falando com ele estava certíssimo, biblicamente. Mas o outro não queria. Então tem pessoas que não querem. Você fala, você mostra, você ensina, você diz, mas ele não quer. E como que você sabe que ele não quer? Ele não quer porque você vê pelas atitudes dele. Não quer. Não quer. Está gastando bala da agulha. Não quer, não adianta, está escrito, eu sei, mas eu não quero. Eu acho que esse é o pior tiro no pé que a gente pode levar. É quando a verdade está diante de nós e eu não quero. Não quero. Para mim está bom assim, está tudo certo, eu entendo assim, é assim mesmo. O Espírito Santo me entende, Jesus me entende, o Pai me entende. Entende, essas pessoas que, entende, vai estar cheio de entende lá no inferno também. Te entendo, meu filho, mas você vai para o inferno, porque você rejeitou a verdade. Agora, para nós concluirmos, como que a santificação ela pode ser alcançada? Primeiro, ela pode ser versada, ou seja, ela pode ser estudada. Ela pode ser estudada, ela está diante de nós. E estudando a palavra de Deus, nós somos santificados através da verdade. Pai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Jesus disse isso na sua oração. Jesus orando por nós. Santifica nós por meio do quê? Por meio da sua palavra. Então, se eu não ler a palavra, se eu não amar a palavra, porque não adianta só ler, não adianta só conhecer, eu tenho que obedecer. Então, a santificação acontecerá na minha vida. Então, eu tenho que ler, eu tenho que entender e eu tenho que obedecer. Então, a santificação acontecerá. Segunda coisa, tenha fé no sangue de Cristo, purificando seus corações pela fé. Terceira coisa, dependa totalmente do Espírito Santo, porque a santificação do Espírito, o Espírito Santo santifica o coração, assim como a tempestade purifica o ar e o fogo refina os metais. Espírito Santo, ele nos purifica. Quarta coisa, associa-se com pessoas santificadas, porque quem anda com sábios será sábio. Associação gera assimilação. Então, Provérbios 13:20 diz: aquele que anda com sábio será sábio. Meu amado, anda com quem busca Deus, santidade. Não anda com quem quer dar folia, não, do oba-oba.
Só crente que os seguidores de movimentos não tem raiz, não tem profundidade, não tem evangelho, é seguidores de movimento. A onda vai, onde a onda me levar eu vou. É isso aí, eu sou crente assim, pelas nuvens, onde vai está tudo certo. Não quero nem saber, está falando de Deus, está falando que eu vou receber, que eu vou ser vitória, está tudo certo. Se tem base bíblica para dizer, eu não sei, mas eu sei que está tudo na nice. Sai fora. Vai atrás daquele que puxa a orelha tua, aquele que confronta você, aquele que diz você está errado, aquele que diz abaixa a guarda, maneira aí, para um pouco, muda, está errado, está fora. Vá atrás desses aí que fala com você cara a cara. Não vá atrás dos impostores da internet que se escondem atrás de internet dando palpite na sua vida, que não conhece um terço da sua vida, mas vai em busca daqueles que estão com você dia a dia, que conhece você, sabe quem é você. Vai atrás daqueles que querem o seu bem, porque aqueles que dizem para você, você está errado, são exatamente essas pessoas que querem o seu bem. Vá atrás desses, não fica atrás dessas pessoas não. Ore por santificação. Ore. Jó propôs uma pergunta: quem pode tirar uma coisa limpa de um impuro? Ele faz essa pergunta lá, baseada em Jó 14:4. Quem pode? Deus pode fazer isso? Fora de um coração profano, Ele pode produzir graça. Faça a oração de Davi, como Davi fez, Salmo 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração limpo. Coloca o seu coração então diante do Senhor, coloque diante dele, como Davi, cria em mim um novo coração, e me faz ter um espírito inabalável, Salmo 51, 10, irmão, que o Senhor nos ajude na santificação. Quem vos está falando aqui não é perfeito, sou cheio de falhas, cheio de erro, e preciso da santificação a cada dia na minha vida. Mas uma coisa eu digo para você, meu irmão, que a gente tem que ser amanhã melhor do que hoje. Quem era você 10 anos atrás? Quem é você hoje? Quem era você 15 anos atrás? Quem é você hoje? O quanto que nós progredimos na vida espiritual, o quanto nós crescemos, o quanto nós abandonamos o pecado. Quanto tempo você tem de crente? Quanto tempo? Quantas coisas você abandonou por amor a Cristo? Quanto você cresceu no entendimento das Escrituras? Há quanto tempo? Santificação é isso, irmão. É tudo aquilo que vai contra os nossos desejos, porque a nossa carne milita, ela não quer santificação. Ela não quer que você abandone os seus prazeres. Ela não quer, a carne não quer que você faça isso. Mas o Senhor quer, porque Ele te chamou para a santificação. É o processo. Ele te chamou para isso. E nós temos uma responsabilidade de viver essa vida de santificação. Como o pastor Arival disse, larga um pouco essa porcaria aqui de internet. Vai dobrar o seu joelho, vai orar, irmão. Vai ler Bíblia. Vai visitar alguém. Liga para alguém, ore por ele, larga um pouco isso aqui, sai um pouco da televisão. Se for para a televisão, tem o nosso canal da IPP Pinheiro, vai lá, tem conteúdo bíblico o dia inteiro. Mas larga um pouco essas coisas. Vai ler um bom livro. Pega um bom livro, vai querer ler livro de 500 páginas também. Se está muito tempo sem ler, você não vai aguentar ler nem na primeira. Pega um livrinho lá de 10 páginas, 20 páginas, vai ler. Pega a Bíblia. Como o pastor Jeremias disse, eu vou fazer um compromisso, eu vou ler 10 capítulos. Vou ler 10 capítulos no mês. Faz esses compromissos. Muda as suas decisões, muda as suas atitudes, muda as suas atividades. Não, porque hoje eu vou marcar isso, marca para ler a Bíblia. Hoje eu vou marcar para ler a Bíblia. Hoje eu leio 10 capítulos hoje. Eu posso até dormir tarde, mas eu vou dormir tarde me edificando. Eu posso até cansar, trabalhar cansado, mas eu vou trabalhar cansado, mas a minha vida vai estar edificada. Mudar. Que Deus abençoe. Pedir para Michele ali terminar ali. Eu quero agradecer aos irmãos pelo Facebook. Que Deus abençoe as vossas vidas. Próxima quinta nós estaremos aqui falando desse Deus que é grande. Vamos falar de um Deus grande e que recompensa
o seu povo. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana. Deus abençoe.